Bom dia. Eu estou muito feliz, gente, de estar aqui. Eu tento fingir costume, mas eu não consigo. Eu estou feliz mesmo. Eu preciso falar isso para vocês. E eu estou feliz porque vocês estão aqui. Porque a gente sabe que o Carnaval é um feriado, talvez único para a gente no ano, que é aquele momento do ano que a gente pode descansar um pouco mais. Mas você escolheu de estar aqui nessa manhã para a gente juntos louvar a Deus, aprender mais a sua palavra. Então, obrigado pela sua vida. E eu quero te fazer um convite para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. A gente vai ler Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Eu acredito que a grande maioria saiba, mas eu acho que é importante falar isso. Aqui na igreja, a gente está estudando uma série que chama Você é Aquilo que Ama, e hoje é o último capítulo da série. Então hoje é o último capítulo da série, é o 7º capítulo. O pastor me convidou. Confesso que eu fiquei bem feliz pelo convite, mas o tema a gente vai falar um pouco sobre trabalho. Eu falei, puxa, no meio de um feriado a gente vai falar sobre trabalho, como assim? O pessoal quer descansar. Mas a gente está aqui juntos e a gente vai ler um pouquinho aqui da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai falar o seguinte: Gênesis capítulo 2, a gente vai ler o versículo 7, a partir do 7. E a palavra de Deus fala assim, Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Versículo 15, fala assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Quero orar com você. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que está aqui, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelas crianças, ó Pai, que estão aqui com a gente nessa manhã, ó Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, e que tudo que a gente aprender, que o seu Santo Espírito possa nos iluminar e nos dar direcionamento, ó Deus. É tudo que nós pedimos e nós te agradecemos. E nós oramos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Se você é o que ama, você faz o que ama. Ou talvez deveria fazer o que ama. Mas essa é uma frase que me pegou muito, porque a frase que a gente tem trabalhado é: você é aquilo que ama. E se você é aquilo que ama, você faz o que ama. E eu estava lembrando que há uns anos atrás, eu devia ter mais ou menos uns 20 anos, quando eu estava um dia na igreja, sentado, estava com a minha vida ali. Estava trabalhando, já tinha uns 5 anos, na época eu estava estudando ciências econômicas, estava sentado na igreja, Deus começou a falar ao meu coração, e aí eu estava ali, estava sendo vocacionado, chamado por Deus, e eu lembro que a minha primeira pergunta, a primeira vontade foi: eu quero largar tudo que eu estou fazendo agora, eu quero trabalhar na igreja, eu quero parar de estudar ciências econômicas, eu quero fazer teologia. E eu estava um período da minha vida que eu só queria ler a Bíblia, e aí naquela ocasião, inclusive, eu ganhei uma Bíblia da minha tia, era uma Bíblia de Genebra bem bonita, então eu queria ficar estudando. E eu lembro que a minha decisão, o meu impulso era de deixar de fazer tudo o que eu estava fazendo para seguir essa caminhada naquilo que Deus estava me chamando. E aí eu lembro que eu fui conversar com um pastor, que era o pastor na época, que é o pastor Danilo. E aí eu lembro que eu sentei, conversei com ele e falei: pastor, eu quero sair da faculdade de economia, eu estava no 5º semestre, entendi que eu tenho que estudar teologia, quero aprender da palavra de Deus. E aí eu lembro que ele falou assim para mim: não, você não vai sair da faculdade que você está fazendo. Você vai terminar o que você está fazendo, ciências econômicas, e depois você vai fazer teologia. Você é muito novo, você ainda tem tempo e tudo mais. Eu lembro que eu ouvi aquilo, e aí eu fiquei meio assim, falei: puxa, não é bem o que eu quero, mas eu falei: eu vou ouvir esse conselho. Eu vou terminar o que eu estou fazendo e seguir. Irmãos, eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque terminando a faculdade e também dentro da minha carreira, foi muito importante a conclusão do curso. Mas eu não sei você já parou para pensar nessa frase? Você gosta de trabalhar? Você gosta de trabalhar?
Ou você gosta daquilo que você faz? E eu gosto daquele meme que está circulando na internet, que a pessoa para outra e pergunta: você trabalha com o quê? Aí a pessoa fala: eu trabalho com vontade de ir embora, e você? Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que a gente precisa trabalhar. E o trabalho, ele tem um lugar de importância. E ao mesmo tempo que eu estou compartilhando isso com vocês, e aí até lendo esse livro, eu lembro que há uns anos atrás, eu ficava, puxa, eu trabalho o dia inteiro, eu estou num contexto, e os meus irmãos também estão num contexto que a gente está o tempo todo trabalhando, mas não se fala muito sobre isso na igreja. Por que a gente não fala sobre o trabalho, a importância do trabalho? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, e tem algumas coisas bem importantes que eu acho que a gente precisa se atentar a isso. Ainda falando sobre trabalho. 1/3 da nossa vida passamos trabalhando. Gente, a gente não passa 10%. 1/3 da nossa vida a gente passa trabalhando. 40 a 50 horas é a média do trabalhador brasileiro. Pensa que durante a sua semana a gente trabalha em torno de 40 a 50 horas semanais. Esse daqui é um pouco triste. 65% das pessoas estão infelizes no trabalho. 65% das pessoas estão infelizes no trabalho. E por último, o trabalho é um dos principais motivos de estresse no Brasil. E se a gente for pensar, o trabalho ele não é uma coisa secundária para a gente. O trabalho ele é uma coisa importante para a gente, porque a gente vai ter que lidar com o trabalho constantemente, né? Tem uma frase e um livro também que eu gosto bastante, que é um livro bem conhecido, do Tim Keller, do Timothy Keller, um livro que chama Como Integrar Fé e Trabalho. E ele fala assim: Deus criou um mundo não como um soldado que cava com uma trincheira, mas como um artista cria uma obra-prima. E isso é muito bonito, porque na palavra de Deus fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se a gente for estudar a Bíblia, lá no comecinho, a Bíblia conta a história de como Deus ele criou toda a criação. E ele ia criando, e ele falava, isso é bom, e ele falava, isso é muito bom. Deus ele estava ali criando. E se Deus é o Criador, nós somos co-criadores, no sentido que nós também temos esse processo de criação por meio daquilo que a gente faz no nosso trabalho. A gente acabou de ler Gênesis no capítulo 2, no versículo 15, e o versículo 15 ele fala, e isso é muito importante, porque existe uma parcela das pessoas que acham que o trabalho, ele é uma consequência da queda, e não é bem isso, porque se a gente for pegar a Bíblia antes mesmo desse processo de pecado, daquilo que aconteceu, a gente vai ver que Deus, ele coloca o homem no jardim do Éden, e no versículo 15 ele fala, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cultivá-lo e tomar conta dele. Imagina o trabalho que era cultivar o jardim do Éden, e o tanto de animal que tinha, e você tinha que estar ali cuidando dos animais, inclusive dar nome para os animais, imagina o trabalho que seria. E o trabalho, ele aconteceu antes mesmo da queda. E o trabalho, ele tem um lugar de importância sim na nossa vida. E se Deus, ele faz essa criação como um artista que cria uma obra-prima, a gente tem que muitas vezes do nosso trabalho também fazer o melhor que a gente pode. A Bíblia começa a falar em trabalho assim que começa a falar sobre tudo que foi criado. Então desde o início a gente pode ver que o trabalho ele está inserido realmente na Bíblia. Isso mostra como ele é importante e fundamental em nossa transformação. E isso é verdade, porque se a gente for parar para pensar, dependendo do caso de cada caso, mas geralmente quando a pessoa está enferma ou ela está com alguma doença, uma das primeiras coisas que ela para de fazer é trabalhar, porque o trabalho ela impossibilita que a pessoa ela siga ali, né? Só que a gente pode ver dentro da Bíblia várias histórias que por meio do seu trabalho, por meio da sua atividade, as pessoas realmente utilizaram dele de alguma forma. O primeiro exemplo, a gente não vai ler cada história, porque cada história é um pouco grande, mas a gente pode ver o exemplo do José do Egito, que a gente sabe na história que ele foi vendido como escravo ali no Egito, aconteceu várias coisas com ele, até ele se tornar governador. Só que quando ele se torna governador,
ele usa daquilo que Deus deu para ele, da sua atividade ou da sua vida, para glorificar a Deus. E ele está numa posição ali importante dentro do Egito, e ele usa essa posição. Da mesma forma, a gente tem também a história da Esther, da rainha Esther, que a gente também sabe que foi uma história que ela se casou e ela se tornou rainha. E por meio da vida da rainha Esther, muitas pessoas foram salvas. E a gente sabe que se a Esther talvez não tivesse virado rainha, quantas pessoas, quantos judeus não teriam morrido ali naquela ocasião. Mas mesmo por meio da atividade que ela estava ali, ou da função, ou do afazer dela, ela honrou a Deus. E aí da mesma forma a gente pode ver o apóstolo Paulo. Se a gente pegar a nossa Bíblia no Novo Testamento, a gente vê cada história do apóstolo Paulo, só que o apóstolo Paulo, ele também era um fazedor de tendas. Ele usava daquilo que ele produzia em prol também do ministério dele. Então ele recebia e ele usava aqueles recursos dele justamente para poder seguir com o ministério, né? O ensino bíblico sobre criação é uma responsabilidade, uma missão, uma comissão que nos envia ao mundo de Deus, bom, porém arruinado, com um chamado. Então a gente pode ver que o mundo, desde depois da criação, é um mundo que é realmente decaído, que está aí acontecendo tantas coisas, mas Deus, ele nos chama para participar da sua missão, da sua obra, e a gente poder talvez de alguma forma apoiar neste mundo caído em transformar em luz. Podemos resumir essa comissão ou essa missão em 3 verbos, e isso é o que eu gosto muito dessa fala, que é a fala do James Smith, do livro Você é Aquilo que Ama. Podemos resumir essa comissão em 3 verbos: refletir a imagem, revelar e ocupar. E o primeiro ponto aqui é o refletir. Primeiramente, você é chamado a refletir a imagem de Deus. Somos criados à imagem de Deus. Se você está no seu trabalho ou daquilo que você faz, o primeiro ponto mais importante é a gente refletir que nós somos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Imagina que você está num ambiente de trabalho bem conturbado, um ambiente difícil. Muitas vezes é muito difícil de estar ali nesse ambiente, mas eu me recordo que desde o início, a palavra de Deus fala, lá no comecinho, no versículo 1 fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície da terra, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus, desde a criação daquilo que era caos, Ele trazia luz. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, aonde tem um caos, nós somos chamados para ser a luz ali, para tentar de alguma forma refletir aquilo que Deus tem na nossa vida. Precisamos estar atentos a como os nossos desejos vão se alinhando aos desejos de Deus. Não se trata apenas de uma questão de informação, mas de formação de hábitos. E aí eu falo isso porque no ambiente de trabalho, muitas vezes, a gente pode de alguma forma ser contaminados, no sentido que se você está num lugar que todo mundo reclama, pode ser que a gente vá junto e a gente fique ali reclamando o tempo todo. Mas isso acaba se tornando um hábito. E esse hábito é um hábito ruim na nossa vida. É um hábito que vai mais nos afastar daquilo que Deus tem para a humanidade ou para a nossa vida do que realmente só a reclamação em si. Então é muito importante a gente pensar que esses hábitos que a gente tem dentro do nosso trabalho são bem importantes. Segundo, é revelar. Em segundo lugar, você é chamado a revelar o potencial da criação. Se a gente observar em Gênesis, no capítulo 21, do 28 ao 30, fala que a nossa tarefa como portadores da imagem de Deus é frutificar, multiplicar, cultivar a terra e dominar sobre a criação. E de fato, a gente precisa revelar aquilo que Deus tem para a humanidade. E se a gente está em ambientes de trabalho, a gente tem que glorificar a Deus também. E por último, ocupar. Você é chamado a ocupar a criação. Assuma nossa comissão. Somos chamados para ser testemunhas. E esse é um ponto também interessante, porque da mesma forma que nós refletimos, nós revelamos, nós também ocupamos esse lugar na criação. A gente tem que estar ali constantemente no nosso ambiente de trabalho. E nós somos
chamados a ocupar, fazer parte da criação de Deus e assumir essa comissão. E esse também é um ponto legal, porque assim, a gente está ocupando esse trabalho e a gente faz atividade. E geralmente, quando a gente conhece as pessoas, a primeira pergunta que a gente faz para a pessoa é: o que você faz? Você trabalha com o quê? Ou até mesmo antes da gente apresentar a pessoa, a gente fazer essa pergunta, a pessoa pode falar: eu sou Diego, sou médico. Eu sou Diego, advogado. E muitas vezes as pessoas fazem isso. E está tudo bem a gente falar qual que é a nossa atividade, qual que é a nossa profissão. Só que a nossa verdadeira imagem é a imagem de Deus. Então, o mais importante do que a gente falar do que a gente faz é a gente falar que nós somos filhos amados de Deus. Essa é a primeira manifestação, a primeira ponto que a gente precisa falar sobre a nossa essência. Nós somos filhos amados de Deus. Tem um livro bem importante, bem conhecido, do John Stott, que ele chama Um Discípulo Radical. E no primeiro capítulo do livro, ele fala sobre várias características que o mundo tem, que o mundo no nosso contexto de hoje tem. E ele fala muito sobre esse ativismo. As pessoas querem o tempo todo mostrar que estão fazendo algo. E se a gente pegar agora as nossas redes sociais, se a gente abrir agora o nosso Instagram, o que você vai ver ali? O que as pessoas estão fazendo? Se elas estão na praia, se elas estão na piscina, o que elas estão fazendo, né? Pode até dar a gente pode até dar uma deprê, né? Falar assim, todo mundo na praia e eu aqui sentado. Mas a gente sabe que está todo mundo ali, ou uma grande parcela está ali aproveitando, ou não, está em casa. Mas mesmo assim, as pessoas estão ali mostrando o que elas estão fazendo o tempo todo. Não se trata apenas de amarmos o nosso trabalho, mas de amarmos nosso trabalho por Deus. É buscar a Deus em nosso trabalho. Deus nos concede a visão que atrai o nosso trabalho em direção ao seu reino. E de fato, irmãos, todo mundo vai precisar trabalhar, ou a gente precisa de alguma forma ali exercer a nossa atividade. E aí eu acho que eu quero voltar um pouco também, porque quando a gente fala de trabalho, eu não estou falando somente de trabalho remunerado. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que ela é mãe, e ela é mãe 24 horas, você sempre vai ser mãe 24 horas, mas está naquele tempo ali dedicando a sua vida, ela também está trabalhando, ela também está dedicando a sua vida a Deus. E o que a gente tem feito com o nosso tempo? O quanto a gente tem dedicado aquilo que a gente faz para Deus? E eu acho que talvez esse capítulo, ou tudo isso que a gente está vendo, ele me leva a refletir muito sobre a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter atividade, mas o quanto daquilo que a gente faz, a gente está fazendo, pensando que é para honra e glória de Deus. E esse é o ponto, porque Deus nos concede a visão que atrai o nosso trabalho em direção ao seu reino. Então é muito mais do que estar presente num lugar, mas é manifestar o reino de Deus aonde nós estivermos. Se a gente for pensar dentro do contexto das igrejas, geralmente as pessoas falam assim: de quando que é o culto na nossa igreja? A gente vai entender que o culto da nossa igreja é domingo de manhã. Só que o culto é muito mais que somente domingo de manhã. O culto ele não é somente de domingo, o culto ele é de domingo a domingo, porque o que vai mostrar muitas vezes a nossa vida não é somente esse momento de 2, 3 horas aqui dentro, mas vai ser quando a gente sair e a gente estiver aonde a gente estiver representando o reino de Deus. Então o culto, na verdade, ele acontece de domingo a domingo, onde nós estivermos, né? E aí aqui eu trago, né? A maior parte dos membros das igrejas trabalham fora das atividades da igreja. E esse é um ponto bem importante. E eu lembro de um congresso que tinha, ele mudou um pouco o nome, mas chamava assim: Todos Somos Vocacionados, né? Que ele trazia muito isso, porque às vezes as pessoas poderiam achar que as únicas profissões ou atividades que eram para honra e glória de Deus seriam as das igrejas, né? São os pastores, os missionários, os ministros de louvor, mas não. Todo mundo que está aqui é vocacionado por Deus e chamado por Deus para exercer a sua função para a honra e glória de Deus.
Então, o que você estiver fazendo é para honrar e glorificar a Deus, independentemente se for aqui dentro ou se for fora. E isso é importante, porque a partir do momento que eu entendo que a minha vida, aquilo que eu faço é para Deus, então se eu for um dentista, eu vou ser um dentista para a glória de Deus. Se eu for um médico, eu vou ser um médico para a honra e glória de Deus. Se eu for um motorista, eu vou ser para a honra e glória de Deus. Então, tudo aquilo que as pessoas fazem, a gente tem que fazer isso para honrar e glorificar a Deus. Podemos usar o nosso trabalho para a glória de Deus. E eu não sei se você já teve esse momento de você conversar com uma pessoa que está trabalhando e você vê que a pessoa está fazendo aquilo, isso é incrível. E eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, que eu estava ruim, estava doente, eu fui no hospital e aí uma pessoa me atendeu e eu falei, cara, o cuidado, sabe assim? Não parecia que eu estava ali sendo jogado e senta aqui que você vai tomar injeção e está tudo bem. Eu falei assim, não, você está bem, quero te ajudar. Isso é tão bom quando você vê que a pessoa está ali vocacionada, é a vocação da pessoa. E eu acho que essa é a minha oração, que Deus possa nos dar entendimento para entender que tudo aquilo que a gente faz é para a honra e glória de Deus. É entender que quando eu estou estudando, é para a honra e glória de Deus. Eu estava falando para o pastor que eu vou começar a estudar de novo, só que eu já estava ali pensando, eu falei, nisso que eu estou estudando, o que eu posso fazer da igreja? O que eu posso fazer? E eu acho que isso é uma coisa muito boa, é a gente pensar dentro daquilo que a gente faz, o que a gente pode fazer para honrar e glorificar a Deus. Existe uma grande parte de não crentes no trabalho, e esse também é um ponto também que é pouco falado, porque muitos amigos nossos, muitos colegas de trabalho, e não só trabalho onde a gente estiver, muitas pessoas não conhecem a Deus. E eu vou dizer uma coisa que é até assustador. Muitas dessas pessoas pode acontecer, e provavelmente pode acontecer, de nunca entrarem numa igreja. E o único sinal do reino de Deus para aquela pessoa pode ser a sua vida ali com ela. Isso também é uma outra coisa. Pode ser que você tenha uma pessoa ali no seu trabalho que nunca vai entrar numa igreja, mas ela vai ter acesso ao reino de Deus por meio da sua vida, por meio daquilo que você faz, por tudo aquilo. E esse talvez seja uma coisa bem importante. Eu tenho muitas histórias e eu agradeço a Deus porque foi por meio do trabalho que eu pude chamar, convidar amigos. Eu acho que eu contei essa história, né? Que teve uma vez que eu estava no trabalho e chamava uma amiga minha, vamos para a igreja. E aí, ela nunca tinha ido. Aí teve um dia, era um culto de domingo à noite, numa outra igreja, que ela apareceu com o esposo dela, na igreja à noite. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, eu falei assim, gente, eu chamei tanto, e ela apareceu aqui. E aí eu lembro que, eu até compartilhei isso, acho que no pequeno grupo, né, porque eu falei, nossa, que legal que ela está aqui, ela trouxe o esposo dela, e ela falou assim para mim, Diego, eu gosto de ir na igreja, mas sabe por que eu não gosto de ir na igreja? Porque o meu esposo, ele tem um pé atrás com a igreja, com essa questão de dinheiro, de dízimo. Aí eu falei assim, que bom que você está aqui. Mas naquele dia, o pastor estava estudando o livro de Malaquias, eu acho que era o capítulo 3, que ia falar de dízimo. Ele nunca falava de dízimo, mas foi um dia que ele foi falar de dízimo. E foi exatamente no dia que eles estavam ali. E eu posso falar uma coisa? É Deus quem convence, é Deus quem chama. E eles estavam ali ouvindo a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai ministrar o coração. A gente não sabe, às vezes era realmente o pastor falando ali e Deus ministrando o coração daquela pessoa, né? Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz. E na outra igreja, são coisas de Deus. Eu lembro até que na outra igreja tinha um modelo diferente da ceia, e a ceia só podia tomar quem era batizado, né? Era só assim. E eu lembro que no final do culto eles chegaram para mim, Diego, a gente está tão feliz na sua igreja, a gente está mais feliz ainda porque a gente tomou a ceia. Aí eu até fiquei quietinho, falei assim, deixa eu falar aqui, eu acho que deram errado ali, ninguém perguntou. Mas são coisas de Deus, que a gente realmente sabe que é Deus ministrando na vida de cada um. E é isso, gente, é por meio, muitas vezes, dos lugares que nós estamos, é que Deus, ele é manifestado, e ele é manifestado, né? A gente compartilha de Deus. E aí são as soluções para problemas, e eu acho que esse também é um ponto que eu já disse, mas é importante. Eu vou falar uma coisa muito triste, trabalho dá trabalho, e muitas vezes
está naquele momento difícil e tudo mais. A gente sabe que vai ser assim. E Deus, Ele muitas vezes nos chama para esse caos, para esse momento, e para a gente ser luz ali, e sermos a imagem de Deus. Eu gosto muito desse ponto aqui, eu coloquei até imagens aqui, síndrome do Peter Park. Eu acho que, não sei se você já ouviu falar disso, e aí eu achei bem legal. Quando eu era adolescente, comecei a trabalhar com 15 anos, estava ali, eu fui batizado com 14 anos, comecei a trabalhar com 15, e eu lembro que eu estava numa fase da minha vida que eu tinha vergonha de falar para os meus amigos que eu era da igreja. Eu tinha muita vergonha porque eu achava que eles iam zombar de mim, e eu ficava com muita vergonha, eu falei assim, nossa, ficava meio assim. E aí depois Deus foi trabalhando no meu coração, na minha vida. Hoje eu amo falar que eu faço parte da igreja, compartilho nas minhas redes sociais, isso é muito bom. Mas muitas vezes a gente pode sofrer daquilo que a gente chama de síndrome do Peter Park. Tem hora que ele é Peter Park, mas ele não pode falar para as pessoas que ele é o Homem-Aranha, e vice-versa. E a gente não precisa ter esse medo, tá tudo bem, você pode falar que você é quem você é, e você é cristão, porque faz parte de nós. Nós somos realmente... isso faz parte da nossa essência. Nós somos, e aí eu chamo isso de síndrome do Peter Park. E aproveitando que a gente está falando do Homem-Aranha, tem uma frase bem importante: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso. Se Deus deu dons e talentos para a gente, nós temos esses grandes poderes nas nossas mãos, e vem grandes responsabilidades. O que a gente tem feito com os dons e talentos que Deus nos deu? O que a gente tem feito? E quais são os dons e talentos que Deus te deu? E eu acho que ali tem uma pergunta, talvez, que leva muito a pensar sobre a nossa vocação, que é: se hoje o teu chefe chegasse hoje para você e falasse que você pode continuar no trabalho, mas ele não te pagaria mais nada por isso, você continuaria trabalhando de graça? Provavelmente eu também não. Mas acho que todo mundo sabe que a gente precisa dos recursos, os recursos têm um lugar de importância. Mas talvez essa pergunta não seja sobre dinheiro ou nada disso, mas a pergunta é: aquilo que você tem feito faz parte da sua vocação, daquilo que Deus te chamou, te vocacionou? E essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes a gente descobre os nossos dons e talentos pelo aquilo que a gente faz. E uma vez eu aprendi isso com um pastor, que a gente descobre sobre os nossos dons e talentos por meio daquilo que a gente faz. Se hoje não te cobrasse mais nada pelo aquilo que você faz, você continuaria fazendo? Isso é uma pergunta interessante, né? E é claro, não estou falando, todo mundo precisa trabalhar, a gente precisa dos recursos para se manter, é importante, mas é importante a gente entender também desses dons e talentos que Deus nos deu. E me leva também a refletir também sobre, muitas vezes nas igrejas, a gente tem tantos ministérios, tantos lugares que as pessoas podem servir. E aí eu lembro uma vez, uma pessoa falou assim para mim, a gente estava conversando, falou assim: eu estou aqui na igreja, mas eu acho que eu não sirvo para nada. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei ficar no multimídia, eu não sei fazer nada. E essa não é uma verdade. A gente tem tantas coisas que a gente pode fazer na igreja. Só o fato, gente, a gente estava falando isso no ministério infantil, só o fato de ter uma pessoa ali que possa pegar água para as crianças, já está ali glorificando a Deus. Só o fato da pessoa estar ali. Tem tantas coisas que a gente pode fazer, tantas oportunidades que Deus nos dá. E tem um versículo que é bem conhecido em 1 Coríntios 10:31 que fala: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Dentro da teologia tem um conceito que a gente vai chamar de Missio Dei, que é a missão de Deus. A missão não é primeiramente da igreja, mas de Deus. Ou seja, Deus é o agente principal da missão, e a igreja é convidada a participar dessa obra redentora no mundo. E a gente sabe que a gente vive num mundo caído, num mundo com tantas outras coisas, e Deus está em missão em restaurar esse mundo caído. Só que essa missão não é uma missão minha e uma missão sua,
é uma missão de Deus. Deus tem feito, Deus tem sido o principal ali, protagonista nessa missão de restaurar o mundo. Mas Deus, Ele nos convida, Ele convida Ele convida você a participar dessa missão dEle. Deus, em sua essência, é missionário e atua na história para restaurar toda a criação. E Deus, Ele é esse Deus missionário que Ele está atuando na história para restaurar toda a criação. E eu queria concluir aqui com os irmãos. Talvez essa seja uma palavra muito conhecida. A gente sabe que é o nosso trabalho, ele tem o seu lugar de importância. E é que é por meio do nosso trabalho que a gente pode glorificar a Deus e honrar a Deus. Mas Deus, Ele está em missão. E Ele chama a cada um de nós. Cada pessoa que está aqui é chamada, vocacionada por Deus para fazer parte dessa missão. E eu quero te fazer esse convite para você refletir sobre sobre a sua vida, sobre como você tem lidado com o seu trabalho e pensar, será que eu e você, a gente está usando o nosso trabalho, os nossos recursos para honrar e glorificar a Deus? E eu quero orar com vocês, e eu quero fazer essa oração com base no livro de Atos, no capítulo 1, convidar os irmãos para ficarem em pé. Em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 16, fala assim: Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será que esse será o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e nos lugares mais distantes da terra. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Senhor, muito obrigado pela nossa vida, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem chamado, ó Deus, e vocacionado cada pessoa que está aqui, ó Deus. Senhor, a nossa oração, ó Pai, é que a gente enxergue, ó Deus, o nosso trabalho, as nossas atividades, como manifestação do Seu reino, ó Deus. Senhor, nós te pedimos por paciência, por sabedoria, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que a gente seja sal e luz aonde nós estivermos, ó Deus. Senhor, nós também queremos te pedir, ó Deus, pelos irmãos desempregados, ó Deus, os irmãos que estão passando por alguma dificuldade, ó Deus. Senhor, que o Senhor não deixe faltar nada, ó Deus. Que cada pessoa possa estar ali, aonde estiver, ó Deus, para honrar e glorificar o Seu nome, ó Deus. Deus, nós te pedimos isso não porque nós merecemos, mas nós te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre.